Olá, eu sou Marcelo Salomão, coordenador do IBET de Ribeirão Preto, famoso IBET Caipira, que para meu privilégio eu coordeno há mais de 20 anos. Uma honra fazer parte desse time e venho aqui trazer uma ótima notícia para todos os alunos do IBET. Eu venho falar sobre a aula do dia 11 de julho. A aula é do módulo Incidência e Crédito Tributário e o tema ICMS Mercadorias. Esse tema é tão importante, o ICMS, que ele foi separado, o IBET presta muita atenção nisso. Então nós vamos ter a aula do ICMS Mercadorias e depois a aula do ICMS Serviços, que é o S que foi trazido pela Constituição Federal. Não consigo imaginar dois professores melhores do que os convocados para essa aula, que são os meus queridos amigos e professores Argos Ribeiro Simões e André Félix. Tenho o privilégio de ser amigo e de conviver com eles há muito tempo, não só na vida acadêmica, mas também no TIT, no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, o que já revela para vocês, que ainda não os conhecem, que são grandes trabalhadores e estudiosos desse tema ICMS. Esse é um imposto que merece muita atenção, porque ele é o que traz a maior arrecadação em termos de impostos no Brasil. E, obviamente, se traz muita arrecadação, traz muito problema, é natural que seja assim. Esse imposto no Brasil, ele é de competência estadual. São os estados e o Distrito Federal que têm competência para instituir o ICMS. Acontece que, embora seja um imposto de natureza estadual, ele tem um âmbito nacional. E aí começam as confusões. O Constituinte tinha absoluta consciência de que, para evitar a guerra fiscal, de que para poder tratar esse tributo de forma justa e equilibrada, para que não gerasse competições entre os estados, de que também houvesse uma regulação por leis complementares, leis nacionais. Então, certamente, o que esses grandes professores vão fazer vai ser essa análise do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do Código Tributário Nacional e das inúmeras leis complementares e leis ordinárias sobre esse tema. É fascinante e esses professores são altamente didáticos. O fato de sermos do IBET facilita muito a compreensão desse tema, porque a gente vai estudá-lo sob a ótica da regra matriz de incidência. Então nós vamos efetivamente destrinchar a natureza do ICMS, aqui no caso o ICMS Mercadorias. E então vamos falar sobre o princípio da não cumulatividade, certamente para que se entenda esse princípio extraordinário que quer, na verdade, que o preço da mercadoria, ao chegar para o consumidor final, chegue sem o acúmulo da carga tributária, evitando o famoso efeito cascata. Essa não cumulatividade é muito maltratada no Brasil, ela tenta efetivamente, se tenta efetivamente atropelar dioturnamente esse princípio, o que vai ser muito bem demonstrado pelos nossos queridos professores. Tem também ainda dentro do ICMS Mercadorias, o famoso ICMS Importação, tema que tanto me encanta e que está extremamente atual. O Supremo Tribunal Federal acabou de dar decisões recentes nestes últimos 30 dias, 40 dias, sobre dois aspectos interessantes. Se efetivamente pode incidir o ICMS em importações feitas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas não contribuintes. Será que pode? Será que é possível um tributo incidir para não contribuintes? Não é? Como é que será que o Supremo decidiu isso? E será que essa é uma alteração possível? Não é? Sabendo que esse é um imposto que incide sobre operações relativas à circulação de mercadoria, a gente estudando a fundo aqui, como nós vamos ver, será que esse é um imposto sobre circulação de mercadoria, a mera circulação física? Ou é sobre a operação que gera a circulação física? E mercadoria, ele é um imposto só sobre mercadoria? O que tipifica uma mercadoria? Eu consigo pegar uma caneta e dizer, essa caneta é mercadoria? Ou será que, olhando os grandes mestres, como vai ser feito na aula de vocês, eu consigo entender que não, que a destinação é que é fundamental, que essa caneta aqui no meu bolso, no meu terno, ela não é mercadoria. Agora, essa caneta na loja de canetas, efetivamente é uma mercadoria, porque a destinação dela é que ela foi comprada para ser vendida com lucro. Ela foi fabricada para ser vendida com lucro. E a hora que a gente chega na importação, a gente está vendo o Supremo falar sobre bens, que também pode incidir sobre bens. Bens e mercadorias são a mesma coisa? Vocês vão ver na aula. E a outra questão, quem que paga esse imposto e quem tem o direito de receber esse imposto? O Supremo Tribunal Federal podia ter aproveitado para decidir isso de uma vez, mas, lamentavelmente, ele não o fez. Então, vocês vão analisar a jurisprudência constitucional com os queridos professores já citados sobre
o alcance da regra matriz do ICMS na importação e também a análise de um acórdão recentíssimo sobre de quem é a competência, de que estado que pode se cobrar. Então, portanto, se eu sou uma empresa no estado de São Paulo e importo por São Paulo, mas para vender para uma empresa de Minas Gerais, quem que tem direito, que estado tem direito a cobrar esse imposto? Então vocês vão ver, certamente vai ser muito bem destrinchada a importância de se analisar se é uma importação por encomenda, se é uma importação por conta e ordem, para que ajude nisso. Tenho certeza que os professores Argos e André também vão falar bastante sobre substituição tributária, outro tema polêmico que gera muita confusão na doutrina e na jurisprudência. Por quê? Porque a substituição permite que você cobre o imposto antes de acontecer o fato gerador. Eu lembro que isso deixava o professor Geraldo Taliba absolutamente louco e eu, como seu discípulo, também. Mas a verdade é que está aceita a substituição tributária, tinha a sua razão de ser, que me parece que foi totalmente desrespeitada, desvirtuado o objetivo da substituição. Eu continuo achando um equívoco a substituição, aceito que ela foi constitucionalizada e que, portanto, temos que trabalhar com ela, mas um questionamento é, será que efetivamente ela está cumprindo o seu papel? Será que efetivamente tantos produtos tinham que ser atingidos pela substituição? Será que a devolução do dinheiro cobrado a mais por uma substituição tributária está sendo feita na forma que a Constituição manda? Vocês vão ver tudo isso. Também vai ser analisado com certeza a questão da responsabilidade tributária, não é? Então, eu sou uma empresa contribuinte do ICMS, que compro de outra empresa contribuinte do ICMS, pago pela mercadoria, recebo a mercadoria, mas depois sou visitado 2 anos depois, dizendo que aquela empresa de quem eu comprei estava irregular perante o fisco e que, portanto, eu seria um responsável solidário para pagar esse imposto, já que a empresa que vendeu, que é quem devia pagar, não pagou. Será que é assim? Será que pode ser feita essa transferência automática? Então aí 2 incríveis membros do TIT para ensinar para vocês como é que está sendo visto isso hoje, como é que isso está no direito positivo, como é que isso está na jurisprudência dos tribunais administrativos, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Eu já estou morrendo de inveja e já vou garantir o meu lugar para assistir essa aula com esses queridos professores. E por fim, acredito que vão falar também sobre o princípio da seletividade, não é? Saber se a Constituição impõe que o ICMS seja seletivo ou se a Constituição simplesmente dá uma faculdade para os estados do Distrito Federal poderem aplicar de forma seletiva esse imposto. O que é aplicar de forma seletiva? É analisar qual é o produto essencial para a coletividade para que esse produto tenha uma alíquota menor. Exemplo, cesta básica. Como é que está sendo analisada a questão do ICMS, cesta básica? Tem convênio, não tem convênio? Será que isso é um importante benefício a ser dado? A seletividade, aqui já fica o meu palpite, não pode ser uma mera sugestão. Aliás, será que é admissível pensar numa Constituição que dá mera sugestão? Estado, só que você cobra aí se você quiser, do jeito que você quiser. Não existe ICMS do sonho dos estados, só existe o ICMS. É o que a Constituição desenha e vocês vão ver isso com os melhores professores para essa matéria. Argos Simões e André Félix. Aproveitem!